7h43, Copa Libertadores hoje com mais 2 jogos de ida, terceira fase, etapa preliminar. É o último mata-mata antes da fase de grupos. Daqui a pouco, 7h15, em Córdoba, na Argentina, Tajeres, que eliminou o São Paulo, enfrentando o Palestino do Chile. 9h30 em Montevidéu, o Atlético vai enfrentar o Defensor Sporting do Uruguai. Amanhã, fechando os jogos de ida, 9h30 em Assunção, Libertad e Atlético Nacional de Medellín. Vamos para Montevidéu, para o estádio Luiz Franzini, onde já está o Caixa Mário Henrique, o Cláudio Rezende, o Álvaro Damião, todo o nosso timaço. Cláudio Rezende, eu começo com você. Abrimos a turma do bate-bola com 25 graus de temperatura, agora já temos 23 graus em Belo Horizonte e região metropolitana e 78% a umidade relativa do ar. Mas mais cedo você conversava aqui no plantão da cidade com o Pansieri e com o Eustáquio Ramos. 30 graus por aí, Rezende, é isso? Boa noite. Boa noite, Bruno Azevedo, amigos da turma do bate-bola. Neste momento a temperatura está em 28 graus, mas a sensação térmica de 32. Muito quente, um sol para cada um ainda, o sol brilhando forte. Hoje o sol vai esconder aqui, vai se pôr a partir de 7h30 da noite. Tem mais 1 hora de sol quase ainda aqui em Montevidéu, no Uruguai. E aqui o estádio fica, Bruno Azevedo e amigos, bem próximo do Rio da Prata, logo à direita aqui das cabines de rádio e televisão. O Rio da Prata, já estivemos aqui há alguns dias atrás com o Atlético jogando no mesmo estádio contra o Danúbio. Hoje o dono da casa, 6h45, hoje o Defensor Sporting do Uruguai. O Atlético, jogadores daqui a pouco vão assistir a preleção do técnico Levir Coupe, que está marcada para 7 horas da noite, daqui 15 minutos, e a saída da delegação do Galo aqui para o estádio Luiz Franzini. O Caixa gosta de falar o Franzinão, né, Bruno? Franzinão, aqui em Montevidéu. O estádio hoje deve ter 5.000 torcedores aqui, é a expectativa. E o Atlético, você destacou bem aí na manchete da turma do bate-bola, é o espírito Libertadores. O espírito de Libertadores para que o Atlético possa levar até para Belo Horizonte um resultado melhor que foi aquele, Bruno, do 2-2, porque o 2-2 foi interessante com os gols marcados fora de casa. Mas se for 1-0 é melhor, porque você ganha o jogo e leva uma vantagem de vitória para BH. Essa é a ideia do Levir Coupe por aqui, viu, Bruno? O Levi tá certo. Essa entrevista que o Luante concedeu, que também levou pro mesmo tom do técnico Levir Coupe, pedindo um espírito de Copa Libertadores para que o Atlético não caia em nenhuma armadilha. As informações que chegam daqui a pouco você vai acionar aí com você, o Álvaro Damião, são de que o Defensor tem praticamente o mesmo nível técnico do Danúbio, a coisa é muito semelhante, mas o Danúbio pregou algumas peças no Atlético, o Danúbio deu alguns sustos no Atlético. Tudo que o Atlético passou, Cláudio Rezende, na fase anterior da Copa Libertadores da América, tem que ter ficado de lição. Você não pode levar 4 gols numa defesa milionária dessa contratada pelo Atlético, de um time do Uruguai que não jogou até então, não havia jogado em uma partida oficial. Isso não pode acontecer. Então todos esses vacilos, tudo isso foi corrigido. Não chegou a acontecer um desvio de rota porque o Atlético se classificou, mas para que esses sustos não permaneçam, Rezende? É verdade, Bruno. E a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que é o grande objetivo do Atlético, vale mais grana também. Essa Libertadores deste ano está pagando melhor. A fase de grupos, os times têm uma cota de $1 milhão por jogo em casa. O Atlético avançando terá 3 jogos em casa, são 3 em casa, 3 fora, soma mais $3 milhões na conta. O Atlético que já recebeu $500 mil na primeira fase que participou e $550 mil, ou seja, mais de $1 milhão até aqui de dólares na Libertadores. Se passar para a fase de grupos, mais $3 milhões na conta nesse momento aí de crise, nada melhor do que isso. Daqui a pouco vou destacar esse time do Atlético, provável que vai ser escalado aqui no vestiário pelo Levir Coupe, e esse Defensor Sporting, o time da casa aqui, um time jovem também em relação ao Atlético, como foi o do Danúbio. Como que tá esse Defensor Sporting? Tá pronto? Tá definido? Boa noite, Álvaro Damião. Praticamente, boa noite. Um abraço para você, Cláudio, Bruno, ouvintes da turma do bate-bola, para dizer a você que o Defensor,
ele não foi mostrado de forma oficial pelo técnico Jorge da Silva, mas ontem ele fez um treinamento secreto, portões fechados para a imprensa, mas apurando com um, com outro, com a imprensa uruguaia, nós temos aqui praticamente o time definido para enfrentar o Galo. Você falava aí do Danúbio, que não havia feito um jogo oficial sequer, Bruno. O Defensor não venceu um jogo oficial sequer jogando dentro de casa, sequer empatou. Perdeu as 3 partidas que fez dentro de casa, nesse mesmo estádio Luiz Franzini, este ano. Perdeu para o Bolívar da Bolívia, Copa Libertadores 3-2, conseguiu a classificação porque venceu por 4-2 fora de casa. Perdeu para o Barcelona do Equador por 2-1, também perdeu fora de casa 1-0, mas conseguiu a classificação porque o Barcelona do Equador jogou com um jogador irregular. E perdeu domingo passado o campeonato uruguaio, a abertura do campeonato, perdeu por 1-0 para o Peñarol. Em entrevista para o portal Ovación, o treinador ressaltou que o Atlético tem jogadores de alta qualidade e neste jogo contra o Peñarol ele poupou alguns jogadores, mas se engana quem acha que ele poupou a maioria. 9 jogadores dos considerados titulares jogaram contra o Peñarol. O provável time para enfrentar o Galo é este aqui, ó. Rodrigues no gol, Gomes na lateral direita e Vilholdo na esquerda, Maximiliano Perg e Correia, os 2 zagueiros, meio campo com Cristóbal, Piqueres, Rabunho e Álvaro Gonzalez. O ataque tem outro Álvaro, que é o Navarro, ao lado do Pablo Lopes de León. Seria esse o time do técnico Jorge da Silva, daqui a pouco a confirmação da equipe, Cláudio. Tá certo. A torcida do Atlético já está aqui. Muitos torcedores já estão aqui, na verdade, até desde segunda-feira. Cerca de 15 torcedores vieram no voo fretado do Atlético, compraram um pacote de viagem com ingresso e também hotel. E hoje uns torcedores viriam para Montevidéu. Viriam porque acabaram tendo um desconforto aí no embarque de Belo Horizonte. O voo foi cancelado, o voo de Confins para Guarulhos, e aí teria conexão em Guarulhos com o voo internacional para cá. Inclusive, os embaixadores do Galo, uma torcida sempre presente, eles colocaram no Twitter deles que eles perderam esse voo por culpa da empresa aérea que acabou cancelando o voo de Confins para Guarulhos. A turma acabou perdendo o voo aqui para Montevidéu e infelizmente não vão poder chegar para o jogo. Está sendo realizada agora aqui uma reunião no estádio Luiz Franzini. Para amanhã tem jogo aqui do Bahia. O Bahia joga nesse mesmo estádio amanhã pela Copa Sul-Americana. Eles vão enfrentar o Liverpool aqui do Uruguai. Estádio Luiz Franzini, o Franzinão tá recebendo vários jogos de torneios internacionais. Enquanto isso, o Centenário, que foi construído para a Copa de 1930, a primeira Copa do Mundo, Centenário tá lá as moscas, abandonado, porque o estádio ficou velho e ficou um elefante branco. Os times de menor expressão não jogam lá, porque é muito grande o estádio. E Peñarol agora tem um estádio próprio, um estádio novo, moderno, e o Nacional do Uruguai, que pode ser aniversário do Atlético na fase de grupos. O Galo passando vai pegar o Nacional, vem aqui de novo a Montevidéu. Ele tem um estádio próprio também, que é o estádio Parque Central. O Atlético já divulgou aqui o uniforme hoje, o uniforme 2, uniforme branco. Já está tudo ok aqui com o uniforme do Atlético para esse jogo. A arbitragem será do argentino Néstor Pitana, árbitro de ponta no cenário mundial, porque foi o árbitro da abertura e da final da Copa do Mundo ano passado na Rússia. Néstor Pitana com Juan Belatti e o Pablo Gonzalez, trio argentino. Vitor no gol. Patrick, lateral direito, é o único pendurado no Atlético. Patrick não pode receber cartão amarelo aqui não, porque aí o Levi vai ser obrigado a colocar o Guga em Belo Horizonte no jogo da semana que vem. Aí, meu amigo, se colocar o Guga no time, sei não, hein? Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Adilson Elias e o Luan, Casares, Tiará e Ricardo Oliveira. Esse time do Atlético que vai jogar aqui contra